Olá, vamos a mais uma aula sobre identificação de informações. Agora vamos falar sobre identificar informações dos textos escritos. Então, estamos na aula de número 15, dentro do módulo da parte escrita. Nossa temática hoje é identificando informações dos textos 3, das tarefas 3 e 4. Então, identificando informações. Leia primeiro, como sempre, né? Leia primeiro o enunciado e depois leia o texto. Essa sempre vai ser a orientação básica. Você não pode nem assistir o vídeo, nem ouvir o áudio, nem ler nenhum texto sem primeiro ler o enunciado, porque você precisa saber o que você está procurando, o que você precisa encontrar. Aqui eu tenho um enunciado também de uma tarefa que já foi trabalhada na aula anterior, né? A aula sobre carta, e que você também tem um exemplo de cada um, então a gente vai olhar agora observando a coleta de informações do texto. Então aqui você tem um enunciado, você é gerente de recursos humanos de uma empresa que acabou de se cadastrar no site Caronetas. Escreva um e-mail para os funcionários da empresa, incentivando-os a participar do programa de caronas. Seu texto deverá apresentar o funcionamento da plataforma, explicitar os benefícios do sistema e incentivar a abertura de contas no site. Então, essa aqui é o anunciado, a gente já leu bastante na aula sobre cartas, né, e e-mail, então a gente vai passar. Agora eu quero aqui para destacar que, assim como eu falei no vídeo passado, para você ler o texto, o que é importante é você saber o objetivo, o assunto, né? A ação e as informações. A parte de quem é você, para quem você vai escrever e a forma, elas não são fundamentais para a coleta de informações, mas elas são fundamentais de maneira geral. Continue marcando, ok? Mas eu quero dizer que agora, que para ler o texto, você precisa focar nisso. Então vamos lá. Leia primeiro o enunciado, depois leia o texto. Leia o texto procurando informações solicitadas no enunciado. Então, assim como você assistiu o vídeo e viu o áudio, né, ouviu o áudio que a gente viu como na semana passada, você vai ler o texto procurando informações específicas. Saiba selecionar as informações que são importantes. Então, isso é fundamental entender. Que quando você seleciona a informação que é importante, você está fazendo uma boa leitura. Isso é uma forma também pela qual o Sampibraz avalia você. Se você sabe selecionar a informação necessária para aquilo que você quer dizer. Você não precisa e nem deve usar todas as informações do texto que está lendo. Você não precisa, a gente já falou isso, né? Tem muita coisa no texto e você não deve usar tudo. É só saber, como acabamos de dizer no tópico acima, saber selecionar o que é importante. Faça marcações no texto, faça suas anotações enquanto lê. Eu tenho um exemplo aqui, a gente volta no mesmo exemplo, né? E eu tenho um exemplo da leitura desse texto, ok? Em que a gente vai procurar o funcionamento, faltou mais uma, né? O funcionamento da plataforma, os benefícios e abertura de conta. Faltou mais um verdinho aqui. E as informações sobre o site, né? Porque nós temos o objetivo de incentivar. Então vamos lá, aqui é o texto que nós já lemos, nós vamos ler de novo, eu fiz algumas marcações, algumas anotações e a gente vai entendendo aqui. Então, boa parte dos automóveis, já vimos o título, né? Viagem a 2. Boa parte dos automóveis que circulam em grandes centros urbanos brasileiros carrega poucos passageiros. Em São Paulo, por exemplo, 64% dos carros só levam o próprio motorista. Então, você leu essa parte e achou que é interessante. Você pode resumir com as suas palavras aqui do lado. Muitos carros na rua carregam poucas pessoas. Então, já vá lendo e já vá fazendo anotações, destaque palavras que são importantes, faça pequenos resumos do lado. Porque quando você for escrever, você já olha ali e você já encontra a informação fácil, né? Vamos lá. Além de congestionar o trânsito, ainda polui o ar. Foi diante disso que o engenheiro especialista em logística, Márcio Nigro, de São Paulo, criou o site Caronetas, eleito em junho pela Universidade de Michigan. Então, o trânsito ainda polui o ar, né? Além de congestionar o trânsito, ainda polui o ar. Muitos carros, trânsito ruim, ar poluído. Né? Eu fiz pequenas frases para resumir aquilo que eu quero dizer. Foi diante disso que o engenheiro especialista em logística, Márcio Nigro,
de São Paulo criou o site Caronetas, eleito em junho pela Universidade de Michigan e pela Rockefeller Foundation como a melhor solução mundial de mobilidade urbana. Então, eu estou selecionando pequenas frases, pequenas partes aqui que são importantes. Não adianta você marcar todo o texto, né? Porque qual é a função disso? Você marca para depois, quando você for fazer o seu texto, você encontrar facilmente as informações necessárias. E você resume aqui ao lado pelo mesmo motivo, porque você não precisa ler tudo isso, você já fez um pequeno resumo aqui. E você já fez com as suas palavras. Lembra como é importante isso, né? Você fazer com as suas próprias palavras. Então, a plataforma voltada para empresas ajuda a organizar caronas pelos funcionários. Lançada em 2011 e atualmente com 293 mil usuários, é responsável por mais de 5 mil caronas diárias em 19 estados brasileiros. Olha só, você está acompanhando a ideia? A gente está lendo e já está marcando palavras, pequenas frases, e ao ler um pedaço maior, que é importante, a gente já está resumindo com as nossas palavras do lado. Então, você tem que ler já sendo ativo, já fazendo isso. Não adianta você ler o texto todinho e não fazer nada. Até se a gente pensar também, como a gente está se preparando para o exame Cepubras, você tem pouco tempo. São 3 horas para você fazer 4 textos. Se você for exatamente, dá uns 45 minutos para isso. Então, esses 40 minutos para ler, para pegar a informação, para pensar no texto, para escrever, talvez para passar limpo se você quiser. Então, é pouquíssimo tempo para isso. Então, você tem que aproveitar o tempo ao máximo. Então, infelizmente, a gente não tem tempo para ler esse texto 2 vezes. Mas você pode ler a mesma frase, repetir ela e ler de novo. E já ir lendo e fazendo anotação e fazendo, escrevendo um resumo do lado, né? Então, por exemplo, se eu li essa frase e não entendi direito, eu volto nela e leio ela de novo. A grande sacada é solucionar a questão da segurança, um dos maiores temores das pessoas. Veja que eu marquei só segurança, não preciso marcar tudo, né? Porque senão, se eu marcar tudo, como eu vou achar depois, né? Como o círculo é restrito às empresas, essa insegurança diminui. Então, eu consigo aí concluir que é seguro usar a plataforma, né? Eu já fiz a anotação ali em cima. Hoje, já são quase 2.000 corporações usando o sistema que é gratuito. Primeiro, a companhia se cadastra e então seus funcionários fazem suas contas individuais no site, né? Ao preencher seu trajeto diário, a plataforma indica pessoas que fazem caminhos parecidos e as coloca em contato. Então, aqui eu selecionei algumas coisas que identificam o caminho da plataforma, né? Outro atrativo é financeiro. Risquei só financeiro, tá vendo? Não preciso riscar toda a palavra, senão eu não vou achar, né? Outro atrativo é financeiro. A carona é cobrada, levando em conta gastos de combustível e pedágios e estacionamento. O ideal é que motorista e passageiro definam o valor por viagem, afirma Márcio. O pagamento pode ser feito diretamente a quem oferece carona. Então, financeiro é um atrativo, né? Mas uma das novidades da plataforma é que o sistema de créditos pré-pagos, que facilita a falta do troco, por exemplo, quem pega a carona pode transferir parte dos seus créditos virtualmente para quem dirige. Ao compartilhar os custos do trajeto, o motorista pode economizar de 3.500 a 7.000. Então, informações que eu acho que são importantes para aquilo que eu vou escrever. Né? A pessoa economiza dinheiro. Além de economizar dinheiro e a natureza, as caronas podem ser uma maneira de voltarmos a respirar aliviados, como já fizemos um dia. Se os proprietários dos 5 milhões de carros de São Paulo transportarem mais uma pessoa, tiraríamos 2,5 milhões de veículos das ruas, um cenário parecido ao de 20 anos atrás. Então, diminui o número de carros na rua, né? Isso ajuda o clima. Eu fiz anotações, observem, né? Aqui tem anotações básicas, mas você pode criar outras, né? Pode fazer uma estrelinha, pode fazer um coração, pode fazer um círculo, enfim, você decide. Mas você só vai ter uma caneta, provavelmente azul ou preta na sua mão, né? Então não dá para pintar, mas dá para fazer algumas marcações. Mas olha só a diferença agora, a diferença do texto. Aqui o texto sem nada, vamos tirar tudo. Trabalho, né?
Onde eu vou achar as informações? E a diferença é quando eu tenho ele todo marcado aqui, que eu tenho as informações. Então, eu já consigo fazer o meu texto olhando aqui e fazendo o meu texto aqui. Eu tenho o papel olhando esse rascunho e o papel já fazendo o texto, né? Eu já consigo ter mais acesso a essas informações. Olha como é mais fácil, né? Então, essa é a minha sugestão, que você já faça a leitura marcando, escreva nessa prova, leve boa caneta, né? Para não ter problema, ok? Aqui é o texto que nós já vimos, né? Eu não vou ler de novo, que a gente já viu na aula anterior. Você pode verificar que nem todas as coisas que a gente leu está aqui, e a gente pode verificar o que foi pego de lá, né? Então eu não vou ler, mas você pode parar o vídeo e ler, a gente já leu na aula da carta, ok? Vamos voltar aqui às nossas dicas, então. Leia primeiro o enunciado, depois leia o texto. Leia o texto procurando as informações solicitadas no enunciado. Saiba selecionar as informações que são importantes. Você não precisa nem deve usar todas as informações do texto que está lendo. Faça marcações no texto, faça suas anotações enquanto lê. Escreva o seu texto utilizando as marcações, né? Então você olha aquele texto todo rabiscado, né? E você faz o seu próprio texto a partir dele. E, fundamental, não copie frases do texto que leu. Essa é fundamental. Eu vou ficar grande aqui para dizer para você, repetir, você não pode copiar as frases inteiras, porque esse texto que você está lendo não é seu. O Self-Brás que é um texto seu, que as palavras saiam da sua cabeça e entrem no papel, ok? Então você não pode copiar, tá bom? Não copie jamais. Existe um caso, dois talvez, mas uma situação de um texto que você vai copiar e eu vou dizer quando que é e como fazer, porque não é de qualquer jeito, ok? Mas de maneira geral você não copia o texto que leu, certo? Então essas são as instruções para você pegar as informações dos textos que você lê, ok? Então faça isso, leia várias vezes, faça treinamentos, né? Para que você possa fazer isso de forma mais natural, que você possa se habituar, tá bom? Então encerramos nossa aula por aqui. Eu espero você na próxima aula, quando vamos tratar da construção de outro gênero, tá bom? Até lá!